Salve, salve, muito boa tarde, muito boa tarde. Eu comecei a live sem som. E agora, pelo que eu entendi, está com som, né? Então vamos ver aqui, deixa eu ver aqui pelo celular se tem som. Não é porque uma live sem som. Agora sim, agora sim. Agora tem som, né, minha gente? Quem está aí na página Jung Mil Sons, me dê um retorno, por favor, se o som está chegando canoro, se a voz está bonita, agradável, palatável aos seus ouvidos, seus tímpanos. Bem, vamos começar tudo outra vez. Aí lá, vamos lá. Bom, recomeçando, voltando a fita, rebobinando e vamos que vamos. Bom, coloquei aqui ao fundo a foto de dois monstrões, dois ninjas, dois vilões, diria aí, um rap que seja, vilões no sentido de duas feras, o Átila aqui desse lado, barbudinho, e o Drauzão, né? São os dois grandes nomes que apareceram com muita força diante da pandemia, né? O Drauzio esses dias fez uma live até com o Mano Brown, uma live assim que eu recomendo que você assista, muito bonito essa live, muito curioso, né? Essa junção do rap e de tudo que o Brown representa e o Drauzio enquanto médico, né? Um cara incrível, né? E o Átila tá em todas, né? O Átila viralizou aí com seu canal no YouTube e se mostrou uma das vozes mais fortes no que diz respeito a debater ou a pensar o Covid, as estratégias de enfrentamento ao Covid, né? Ele tem um canal no YouTube, enfim, com milhões de visualizações, esteve no Roda Morta, com a jornalista Nazi, a jornalista Vera Magalhães, aquele pessoal, né? Enfim, então são dois discursos e duas participações fundamentais, né? Nesse momento que a gente atravessa. Então, de um lado o Átila, do outro lado o Drauzio, a gente tem aí duas forças discursivas para pensar o Covid, a pandemia e o confinamento, né? Bem-vindo para quem está chegando, vocês podem fazer pergunta aí, eu estou no Zoom, mas eu consigo ler, tá? Bom, o Drauzio é um sujeito politizado, né? Então, toda vez que você vê o Drauzio comentando a respeito do Covid e do confinamento e do que está acontecendo, você vai ver um apontamento político, uma reflexão pragmática. Você verá que o Drauzio ele faz a leitura do quanto que esse governo psicopata, miliciano e absolutamente sem condições de conduzir uma nação, correto? O quanto que esse governo é um genocida. Ele é um dos principais elementos, o governo, da morte de tantas pessoas. O Átila, ele faz, às vezes, do discurso epidemiologista, né? Ele poucas vezes, ou de vez em quando, fala do governo, né? Mas ele se limita a pensar toda a situação em volta do Covid, ele se limita a pensar com seus artigos científicos, com as suas fundamentações, etc. e tal, né? Então, ele faz a contribuição dele por esse caminho. Agora, começamos a ver, né, o Átila, né, muito confortável na posição de dizer que a ciência, né, é o discurso principal, né, e que, portanto, o discurso da ciência deve prevalecer sobre outros discursos. Né? Quando você escuta o Átila dizendo isso, né, e você está sendo bombardeado por notícias do Covid, de morte, de doença, de matérias, né, quer dizer, você está 24 horas recebendo informações sobre a pandemia, né, e você escuta o Átila dizendo que precisamos seguir a ciência, né,
você naturalmente vai ficar simpático ao pensamento dele. Você naturalmente vai seguir o pensamento da ciência, né? Como se só o discurso científico fosse importante nesse momento, tá? Não temos mais que pensar questões econômicas, sociológicas, da desigualdade, questão da saúde mental, como que estão as pessoas que não fizeram confinamento, né? Quer dizer, a ciência sabe tudo, né? Então, se a ciência diz fique em casa, hashtag fique em casa, né? E o discurso do Átila virou uma espécie de discurso mais confiável, né? Eu já vi alguns memes, algumas pessoas comentando que só vão sair de casa quando o Átila dizer que elas podem sair de casa. Bom, minha gente, eu quero trazer aqui uma contribuição, uma problematização, melhor dizendo, né, que envolve o seguinte: o Átila, ele não está mais falando de epidemiologia, do vírus, da Covid, né? O Átila está se aventurando agora a fazer live com o Karnal, né? Então, eu assisti a live dele com o Karnal, né? O Karnal é um historiador que virou uma espécie de coach, né? É aquele camarada, é uma espécie de jogador ali de futebol que fica rodando com a bola e não faz nada, só toca, faz firula, né? Então, uma live assim, eu convido vocês a assistirem, absolutamente inútil, né? Nada você tira daquela live de significativo, a não ser dados históricos, falas históricas, né? Tudo bem, importantes, tal, mas não tem nenhuma problematização ali. E o Karnal é o neutro da política, né? O Karnal, ele me bloqueou no Instagram dele, porque ele posta coisas muito relevantes, por exemplo, no meio da pandemia, um recital de harpa de amigas dele, né? E sempre fugindo de qualquer crítica a Bolsonaro, né? Claro, né, ele tem simpatias, lembra do episódio do Moro, né? O Karnal é meio malandro, ele, o Pondé, esses caras estão ganhando muito dinheiro, né? Então ficar em cima do muro é estratégico, tá? Muito bem. E o Átila, no último vídeo dele, convidou um ciclano, que eu vi lá, que é um psiquiatra, né? Eu não consegui ver aquela merda, sinceramente falando, 15 minutos, né? Porque eu coloquei na hora que o psiquiatra estava dando, né, os pitacos psiquiátricos para a saúde mental, né? E o Átila, muito empolgado, trazendo um exemplo da Bélgica, né? Vejam só, senhores, vejam só. O pedaço que eu peguei está lá, vocês assistam a live e tirem suas próprias conclusões. Então, ele trouxe o exemplo da Bélgica, que o governo de lá fez uma reorganização diante do Covid. Qual que é a reorganização? O governo escolheu, ou pensou, ou projetou, ou fez lá, enfim, uma infra, e o governo decide como e com quem determinado círculo social pode se relacionar, né? Então, camaradinha que mora sozinho, como o meu caso aqui, o governo vai dizer se ele pode ir na casa da tia ou da avó, né? E vai limitar ali 5, 6 pessoas, né? E já está dando uma treta monstra, porque o governo decidiu que só pode ir ver um neto ou uma avó, né? E aí já tem uma treta, porque como é que eu vou escolher um troço desse, né? Bom, o exemplo da Bélgica é um exemplo de tentativa de reorganização durante o Covid, né? Então, vamos pensar assim, que é um exemplo de desconfinamento estratégico. Vamos dizer assim. E o senhor Átila rindo, né? E dizendo que esse é o novo normal. Vocês podem reparar, comecem a se desapaixonar um pouco pelo Átila, né? Eu já me apaixonei pelo discurso dele, mas comecem a reparar o discurso para além do discurso científico, o perigo que a gente está ou que a gente entra
quando a gente entrega a problemática da vida na mão dos cientistas. Tá? Isso é muito perigoso, porque tudo fica muito simplório. Ora, se a ciência diz isso, quem sou eu para criticar? Né? Se isso é pró-vida, né? Não tem questionamento. Né? Aliás, vamos deixar rolar, né? Vamos entregar toda a esfera da sociedade civil, sabe? Todos os caminhos da sociedade civil à ciência. Né? Bom, minha gente, a ciência é um nível de discurso. Né? A gente tem vários outros níveis para pensar o confinamento, o Covid, a reorganização social, a redistribuição de renda, etc. e tal. Né? Até rimou aqui a parada. Bom, e eu quero trazer aqui uma problematização, né? Para contribuir ou para levar aí algum tipo de debate. Né? Quando a gente pensa no confinamento, né? Enquanto algo que a ciência diz que vai acontecer, que é o melhor caminho a seguir, ninguém vai se meter a besta de questionar isso. Tá? Então, quando você estuda o vírus de uma forma científica, com equipamentos científicos, você chega à conclusão, que vale lembrar, não está totalmente fechada, de que o vírus se transmite assim ou assado. Né? Tem variáveis, tem novas descobertas, vira e mexe aparecem novas coisas, mas já há um certo conhecimento sobre a forma de transmissão do vírus, correto? Beleza. E aí a ciência conclui, ora, se a gente já conhece a forma de transmissão do vírus, vamos barrar o vírus, né? E vamos fazer confinamento. Beleza. Essa é a proposta científica, é a proposta dos que estudam a parte do estudo dos vírus, né, da pandemia, etc. e tal. Agora, como, de que forma, a partir de que pressupostos que a gente vai fazer uma estratégia de distanciamento social e se isso é possível e quando é possível. Para começo de conversa, não é possível pensar em confinamento radical. Né? Vamos lembrar que as farmácias, os mercados, os entregadores, os pobres, os periféricos, os caras que trampam de Uber, vamos lembrar que fora do nosso umbiguinho de classe média privilegiada, tem muitas pessoas que estão nas ruas pondo a engrenagem para rodar. Né? Então, primeiro ponto aí, quando a gente pensa em confinamento, é impossível fazer um confinamento radical. Né? Isso é impossível, em nenhum lugar isso foi feito. Então, a gente tem uma massa de trabalhadores que estão na rua, que estão se expondo ao vírus e que estão fazendo o vírus circular. Né? Massa essa desassistida, massa essa que não é pensada, incluída e refletida no pensamento do senhor Átila. Né? Não tem isso, não existe essa problematização. Né? Muito bem, muito bem. Para além dessa massa de trabalhos de serviços essenciais, a gente tem, senhores, uma outra grande massa de esquizofrênicos, pessoas com autismo, pessoas com transtornos de ansiedade, pessoas com depressão grave, pessoas que não dão conta, psiquicamente falando, psicologicamente falando, não é? De ficar confinadas. Essa é a realidade que o Átila não acessa. Né? Essa é a realidade que não é pensada pelos cientistas. Né? É aquela velha história, o discurso na teoria é uma, na prática é outra. Então, muito bem. Uma vez que essas pessoas não aguentam o confinamento, qual é a proposta do poder público? Qual é a proposta de quem cuida da saúde mental? Não tem proposta? Então,
a proposta é punir, vigiar e punir, né? Essa ideia. Você concorda com isso? Você, enquanto psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico, você concorda que esse é o caminho, né? Não considerar as diferentes condições da população, né? E aí, senhores, tem um outro elemento para concluir aí, para caminhar para a finalização. Se você que estiver assistindo aí quiser fazer alguma pergunta, alguma colaboração, bem-vindo. A outra questão é a seguinte, e aí esse é o meu último argumento desse videozinho. A ciência moderna, né, a ciência que temos, a medicina que temos, ela está inserida dentro da lógica capital, dentro da lógica do neoliberalismo, dentro da lógica do capitalismo. Portanto, ela é um instrumento que também está contaminada, né? Pela lógica econômica e tantas outras lógicas que atravessam o sistema. Ela não é a verdade absoluta, né? Ela não é neutra, né? Então, quando a gente parte do princípio que a ciência deve dizer tudo, representado nesse meme de que só saio de casa se o Átila mandar, você está atribuindo ao discurso científico o lugar de verdade absoluta. Não é? O que a gente vê hoje os psicólogos, psicanalistas e profissionais que trabalham com a saúde mental fazendo? Trabalhando com perspectivas pró-confinamento. Trabalhando com perspectivas de que eles, os profissionais, têm um saber que vai te permitir ficar confinado. O psicólogo, o psicanalista, o coach, o fisioterapeuta, essas pessoas, elas sabem como te deixar confinado, né? E aí entramos com essa lógica de saúde mental, né? Então, somos todos profissionais que vamos ajudar as pessoas a ficar bem confinado. Vocês percebem o perigo disso? Vocês percebem o que está por trás disso? Essa posição de saber, ela é uma posição que é contrária à posição ética de um psicanalista, que é contrária a toda a luta da reforma antimanicomial que sustenta a praxis do acompanhamento terapêutico. Essa posição é contrária à psicologia analítica do Jung, que é uma psicologia que tem uma crítica à modernidade. Então, essa onda de saúde mental, não é? Ela perde de vista um elemento importante. E uma pergunta que a gente precisa ter coragem de encarar. E aí poucos têm, porque você tem um discurso do rei aqui, do Papa, né? E o Papa diz que precisamos ficar confinados, né? Você está bombardeado de mortes de Covid 24 horas por dia, não é? E pelo medo, e porque há uma pandemia, há um vírus, você não questiona isso, né? Correto? Tudo bem. A ciência diz que devemos ficar confinados. Eu te pergunto, é possível ficar confinado? Primeira pergunta, tá? Segunda pergunta é possível por quanto tempo? Correto? Terceira questão. Se eu entendo que é possível, essa minha lógica pró-confinamento serve para toda a sociedade? Eu citei aqui autistas, esquizofrênicos, pessoas com fobias das mais diversas, as várias patologias mentais, né? É possível. Você quer arrastar esse papo para o lado econômico? Tá. Com essa ajuda do governo de 600 conto, dá para as pessoas ficarem muito tempo confinadas?
Nenhuma lei, nada foi feito para obrigar a suspensão de aluguéis. O que acontece com essas pessoas que não trabalham e não têm mais a renda? E que o aluguel é 3, 4 vezes o valor que o governo está dando. Tudo isso, minha gente, é o núcleozinho da pergunta. É possível, ó Deus, Átila, que a sociedade toda se adapte ao que a santa ciência está dizendo? É possível? Porque, minha gente, essa pergunta precisa ser feita. Porque se não é possível, se a resposta for não é possível, então a gente precisa lidar com não é possível e pensar um arranjo dentro daquilo que é possível. Estou dizendo alguma besteira? Escreva aí. Estou falando algum absurdo? Não é? Então veja só, e para caminhar para a conclusão. Não teve confinamento decente em nenhum lugar desse país, porque esse país se transformou num covil de burros, neofascistas, religiosos e psicopatas. E elegeram o representante mor dessa merda, que é um psicopata com um QI de um urubu. Me perdoem os urubus, com um QI de uma bactéria. Não temos planejamento nenhum. Então, o confinamento aqui é nas coxas. Para um, não para outro, que parou um para outro, e não sei o quê, e o outro parou que não parou. Quer dizer, não temos, não tivemos e não vamos ter. Né? Então, das duas umas, ou a gente vai para o arrebento e arranca esse governo ao tapa, com Covid, sem Covid, com bomba, sem bomba. Né? Isso não vai acontecer, né? Porque quase 40% da população está do lado do psicopata, né? Ou a gente precisa adequar o discurso, que é duro, que é difícil e que não dá like. Você não vai ganhar coraçãozinho dizendo o que eu vou falar, que é o seguinte, tá, vivemos no meio de burros, psicopatas e neofascistas, então, como que vai ser adequar algum tipo de cuidado frente a essa psicopatia generalizada? Ah, vai morrer gente pra caralho. Sim, vai morrer gente pra caralho. Qual é a tua proposta, Átila? Confinamento radical, lockdown. Né? Como é que você vai fazer lockdown num país insano? Que cada governo pensa uma coisa, cada prefeitura pensa outra, e no governo federal não tem apoio para você cuidar da população. Então, Átila, eu peço para que vocês comecem a ter um posicionamento crítico. O discurso do Átila é bonito na teoria e não tem sido aplicável na prática. E ele começar a trazer Leandro Carnal, começar a trazer psiquiatra, começar a trazer outras pessoas para arrastar para o lado dele, que é o pró-confinamento, ele já saiu do lugarzinho dele, que é específico como epidemiologista. Né? Não entende nadinha de politização, organização social, saúde mental, né? Quer dizer, não entende nada, nada. Então, ele é muito bom naquilo que ele faz. Mas a ciência, minha gente, não é o discurso totalitário da verdade. Tá? Então, quis deixar esse vídeo, não é o vídeo para ganhar like. Né? Se você quiser ganhar like, você vai falar hashtag vida, hashtag fica em casa, hashtag pró-confinamento, hashtag vamos orar, hashtag... Né? Não me interessa ganhar like. Não acho que ficar repetindo esse discurso de que a ciência sabe tudo ajuda em absolutamente nada. Né? A gente precisa escutar as pessoas, o sofrimento psíquico das pessoas e se abrir para tentar compreender o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com as pessoas diante da pandemia. Né? E, a partir das pessoas, pensar quais os cuidados que essas pessoas precisam. Tá? Então, a função da psicanálise, e eu quero deixar marcado isso, é uma função crítica. É a função de olhar para aquilo que não está dito.
não está falado. Não é usar o conhecimento, o saber psicanalítico para se adequar ao discurso totalitário. Não é? No dia que a gente fizer isso, queridos, você não é mais psicanalista. Você é, no máximo, um cognitivo comportamental, adaptando as pessoas ao discurso que está pronto. Não é? Então, eu te convido a pensar, qual é a sua posição frente a essa discussão? Não é? Qual é a sua posição? Tá bom? Forte abraço a todos. Espero que tenham gostado. Se não gostarem ou não curtiram as ideias, coloque aí, enfim. E se vocês gostarem, passe adiante esse vídeo. Eu vou subi-lo também lá para o meu canal do YouTube, tá bom? Falou, pessoal. Até o próximo. Tchau. Fui.